Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar e o que envolvia a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E houve então tarde e manhã no primeiro dia. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa aqui na Tua presença. Eu peço que o Senhor me use como um instrumento na Tua mão para decifrar essa palavra, para trazer para os Seus filhos a revelação de Cristo no Gênesis, para que a gente possa sair daqui abençoadíssimos por meio da Tua palavra. Eu peço que o Senhor me use e que o ouvido dos Seus filhos também estejam propícios a receber essa palavra. Tira toda a distração da mente, todo o cansaço físico, todo valente que quer roubar a palavra, toda a ansiedade, nós colocamos por terra, Senhor. Que haja hoje uma manifestação da Tua palavra aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Ceia é sempre muito bom, porque sempre dá um frio na barriga da gente, né? Eu vi o Males aqui ministrando, e a gente está acostumado a falar, né, em público, mas é um clima diferente de responsabilidade para a gente, né? Ainda mais quando se trata de um início de uma série, onde a gente vai falar de coisas tão pertinentes para a gente, que vão mudar a nossa forma de enxergar o mundo, né? Eu acredito que entender como toda a origem aconteceu é entender o propósito das coisas, é entender o propósito de todas as coisas. E Gênesis significa a origem de tudo, né? Vai falar sobre a origem do homem, da criação, dos animais, de tudo que a gente vê. E essa origem, ela está ligada, conectada ao propósito de tudo que foi feito, né? E é muito bom a gente saber que Deus, ele deixou o propósito dele escrito para cada uma das coisas que ele fez lá no Gênesis. E talvez por a gente falar de criação, de Deus ter feito as coisas, surjam perguntas científicas na tua cabeça, né? Mas aí eu preciso te falar que o Gênesis não é um texto, principalmente essa parte, ele não é um texto que tenta provar a ciência, apesar de estar alinhado com ela. Ele não tenta ser um texto científico e mostrar o como foi feito e por que foi feito. Ou, perdão, o como foi feito e qual o processo que se deu à criação. Mas o Gênesis, ele vem para dizer o porquê de que tudo foi criado. Ele vem dizer o porquê de todas as coisas. E aí começa falando que no princípio, lá no princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. E esse primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é tão importante quanto todos os outros. É que Deus é criador, gente. E Ele ser criador significa que Ele tem o poder, todo o poder de criação sobre tudo que nós temos visto com os nossos olhos aqui na terra. Esse poder criador, ele não é como o nosso. Nós criamos a partir de algo, não é? Nós criamos a partir de alguma coisa. Deus não. Ele criou do nada, Ele não teve matéria-prima. Ele criou do além, Ele falou e houve as coisas. Houveram a matéria-prima e tudo que foi criado. Ele tem todo o poder de ser criado. E se não existia nada antes de Deus criar tudo, não existia absolutamente nada, aonde que nós fomos criados, né? Nós fomos criados no próprio Deus. E todas essas coisas que nós vemos foram criadas no próprio Deus. Isso tem para nós um valor inestimável. Nós temos falado aqui na nossa igreja sobre nós olharmos para a palavra de Deus como algo concreto, algo real, algo que para nós é palpável e real. E como que nós podemos fazer isso? É quando nós olhamos para toda a criação de Deus, quando nós olhamos para as montanhas, para o sol, para a lua, para o céu lindo. Quando nós tocamos numa criança e vemos o cabelinho dela, os olhos, a gente fala assim: caramba, como pode isso daqui ter sido criado pela palavra do Senhor? A palavra do Senhor criou todas as coisas que nós vemos. E essa palavra é real, gente. Nós por muito tempo caminhamos na ideia de que aquilo que é palpável é real, e o que é invisível nós temos uma dificuldade de lidarmos com isso. Mas aí vem Moisés e escreve esse texto falando o seguinte: olha, as coisas que foram criadas, todas essas foram criadas pela palavra do seu Deus. O seu Deus tem uma palavra que pode criar todas as coisas que você tem visto, que criou todas as coisas que você tem visto. Tem um texto lá em em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, que fala assim que o universo foi criado por aquilo que é invisível.
E tudo aquilo que é visível foi criado pelo que é invisível. Então logo quando eu olho para todas as coisas, eu entendo que a realidade disso é o que Deus fez, é a voz do nosso Deus, a voz do Criador, dando forma a todas as coisas da natureza. E é incrível nós pensarmos também que muitos irmãos começam a estudar a ciência e tal, e se distanciam do Senhor, né? Quando olham para toda a criação e a complexidade, gente, das coisas, não tem como a gente chegar numa conclusão diferente de que existe um Deus que criou. É muito impossível a gente acreditar que a criação foi feita por uma explosão cósmica. Vamos parar para pensar, gente? Imagina, você chega no teu quarto bagunçado, você acende uma dinamite, você joga lá dentro, fecha a porta, explode. E na hora que você abre de novo o quarto, ele está novinho em folha. É a mesma possibilidade do universo ter sido criado por uma explosão. Ou você chegar no seu Fusca, pegar também uma dinamite, pôr embaixo dele, e na hora que ele explodir, ele virar um Lamborghini. É a mesma possibilidade, gente, disso acontecer e da criação ter sido diferente do cuidado de Deus. Quando eu olho para a organização das coisas, a organização, ela dá sentido a uma pessoalidade. Então quando eu olho algo organizado, por exemplo, você veio aqui, as cadeiras estavam no lugar. Alguém passou aqui e organizou isso antes. Quando nós olhamos toda a organização e o funcionamento da criação, isso aponta para um Criador. Aliás, Romanos no capítulo 1 fala que a expressão máxima do Criador é a sua própria criação. Ele prega por meio da criação. Então toda essa organização que está ao teu redor, todo o funcionamento das coisas tem que inclinar o teu coração a uma adoração a Deus, a uma adoração plena ao Senhor. Porque o sol nasce todo dia, gente. Quem organizou isso? Se eu não me engano, 6h14. Ele nasce todo dia, tá claro. Aí a noite chega todo dia na mesma hora. Tem alguém organizando isso. A planta, ela nasce, tem um processo para ela nascer. A sementinha cai, ela morre, ela germina na terra e ela começa a criar raízes. Quando ela está forte o suficiente para baixo, ela nasce uma plantinha para cima, de repente cresce uma árvore. E qual o processo que vai acontecer? Vai cair um frutinho dela, esse frutinho também vai apodrecer, vai também enraizar e vai começar um outro processo de criação. Porque Deus criou isso, Ele organizou isso tudo. Com todo o seu poder e cuidado, Ele fez o que fez, para que nós olhássemos e entregássemos nosso coração para Ele em adoração. Não sei você viajando de avião, você olhar pela janela, quem já viajou de avião sabe do que eu estou falando. Você olha pela janela, você vê a grandiosidade do mar, das estrelas, das nuvens. E o tamanho das pessoas lá embaixo, você olha de lá de cima, é impressionante a nossa insignificância diante de tudo que foi criado. E aí nós olhamos para um Deus que criou tudo isso por meio da sua palavra. Um Deus que fez o que fez por meio da sua palavra. E aí João no capítulo 1, a gente está estudando isso de quarta. Em João no capítulo 1, João começa escrevendo assim, que o verbo, esse haja, que criou todas as coisas, estava com Deus e era Deus. E esse verbo um dia pisou aqui na terra, ele encarnou, ele virou um ser humano, e ele pisou aqui na terra, andando cheio de graça e verdade no nosso meio. O Criador de todas as coisas pisou aqui, andou no nosso meio, se humilhou a ponto de ser um bebê, um menino, uma criança, que foi trocada por pais, que foi ensinada a falar. Cara, a gente está falando do Deus que criou todas as coisas. O Deus que te deixa deslumbrado com a beleza do que foi criado por meio da sua palavra, no qual o universo não pode contê-lo, de tão grande e poderoso e eterno que é. Esse se fez carne e pisou aqui na terra e andou no nosso meio, cheio de graça e verdade. Mas a criatura, aqueles que eram seus, não o reconheceram como Deus. Olharam para o Criador e desprezaram o Criador. A grandeza desse Criador em curar, em restaurar. A grandeza desse Criador em recuperar a criação como era. A gente vai falar de todo o processo aqui. E a gente está falando de uma criação perfeita que foi feita pelas mãos desse Deus, pela voz desse Deus, pelo cuidado desse Deus. Então Ele faz todas as coisas com a sua mão, com o seu cuidado, com o seu poder.
Aqui também mostra um pouco de um atributo de Deus indivisível. O fato dele ser criador, isso ele não divide com ninguém. É o fato dele criar as coisas por meio da sua palavra, do nada, é ele quem faz. Então ele é criador e isso é indivisível. Uma outra coisa é que ele é eterno. A gente consegue perceber a eternidade de Deus nesse texto. Porque está falando de um princípio, ele criou as coisas. E não existia, ele estava fora da linha do tempo. E ele criou todas as coisas fora da linha do tempo. Ele é eterno. E aí eu quero te falar uma coisa também que vai surpreender você. É que nesse dia em que ele criou todas as coisas, simultaneamente, ele te amou. Simultaneamente, ele já preparou um processo de restauração da tua vida. Simultaneamente, na criação perfeita, ele já tinha planejado algo para a tua vida. Na eternidade, ele já tinha escrito algo sobre você no livro dele. Então não há o que você faça que vá surpreender e entristecer a Deus. A gente andou por muito tempo assim, né? Você está entristecendo a Deus. Sabe por quê? Você surpreendeu. Tristeza é um sentimento de decepção, ou é um sentimento de expectativa frustrada. A gente cria uma expectativa, e quando aquela expectativa é frustrada, a gente se entristece. Eu quero te falar algo. Deus não está triste com você. Deus não está triste com você. Ele está esperançoso quanto à restauração de todas as coisas. Ele vai colocar todas as coisas no lugar. E de novo a gente vai viver a criação na plenitude como era nesse momento. Então no princípio, quando ele criou os céus e a terra, ele fez tudo com extrema perfeição. Oi galera, você acabou de assistir um vídeo aqui no nosso canal. Então se inscreve se você ainda não é inscrito, curte, compartilha e ativa o sininho. Aí você vai receber os nossos conteúdos todos os dias aí na sua casa. Aqui do ladinho vai ter alguns outros vídeos de indicação para você continuar acompanhando o nosso canal, tá bom? Até o próximo.